Aleluia, glória e graças a Deus. Boa noite, família. Que a graça e a paz de Cristo preencham cada cantinho do seu coração. Coisa boa demais estar aqui. Estou com minha metade linda. Metade linda é ela, metade não tão bonita sou eu, Nana. E por falar em metade, está aqui também meu irmão gêmeo. Conhece meu irmão gêmeo? Jonatas Leônio. Mas ele também é metade melhor. Eu sempre sou metade pior, né? Eu e gêmeo melhor. E Jonatas, Jéssica, Fábio, Tiago, Léo. Que turma maravilhosa vocês têm aqui, né, gente? E Douglas e Val. Eu disse para Johnny esses dias, eu mandei um áudio para o Johnny. Eu falei, Johnny, o Douglas esteve lá com a gente em Salvador, na conferência Você Entendeu Errado, com a Val. E eu falei, nossa, que pessoas especiais eles são. Que pessoas preciosas eles são. E de lá para cá eu tenho orado por eles quase que todo dia. Eu vou orar porque eu sei que o Senhor confiou a eles uma responsabilidade, uma missão muito grande para o nosso país. E eles são muito preciosos mesmo. E se completam, né? Eles se completam, isso é muito interessante. Teve umas irmãs que pediram para a gente pregar a mensagem de Abraão e Sara hoje à noite, né? Que eu falei de manhã que não há Abraão sem Sara. Sabia disso, que não existe Abraão sem Sara? Não sabia disso ainda não? Mas não vai saber hoje também não, quando eu vou falar isso. Outro dia aí, o Douglas me traz aí, eu falo. Tem que deixar alguma coisa igual série, né? Senão não vai mais querer me trazer mais aqui. Ai, ai, Deus colocou um negócio muito louco para falar com vocês hoje à noite, gente. Para variar. Eu estava sem coragem, aí eu cheguei mais cedo, estava no carro ali. Aí eu falei, não, ore por mim aqui, Deus me dá coragem. Aí Deus me deu coragem já, eu vou falar com vocês. Quem quer ser cheio do poder de Deus? Mas sabe por que a gente não é cheio do poder de Deus? Assim, o poder de Deus de verdade, o de verdade, né? O fake tem muito aí. Mas o de verdade, sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele vem pelo Espírito de Deus. Atos 1:8 diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós. Então o poder de Deus não é uma energia, é uma pessoa. O poder de Deus em nós não é uma força, é uma pessoa. Então o poder de Deus tem uma vontade. O poder de Deus tem uma natureza. O poder de Deus tem uma essência. Gente, eu fico rindo assim porque eu sou abestalhado mesmo, viu? Não é debochando de vocês, não. Apesar de vocês serem ridículos. Só vai entender quem assistir, quem viu de manhã. Mas é idiotice mesmo. Mas o poder de Deus não é uma força que eu uso. É uma pessoa que me usa. Entende? Então, para eu ser cheio do poder de Deus, eu tenho que discernir essa pessoa. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu tenho que entender como age essa pessoa. E lógico, isso aqui é um tema gigante de teologia sistemática, né? Pneumatologia, mas a gente não tem como fazer isso aqui hoje à noite. Então eu vou fazer vamos pegar um texto aqui, para a gente entender um pouco de como age essa pessoa com esse poder. E às vezes eu acho que a gente está muito equivocado, e por isso que esse poder não está agindo em nós, por isso que essa pessoa não está agindo em nós como eu gostaria de agir. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Versículo 51 em diante, diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém.
e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam. Por que os samaritanos não receberam? Está no texto. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vocês não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu vou te fazer umas perguntas agora, eu queria que você respondesse para você mesmo, bem sinceramente, tá bom? Tem algum grupo de pessoas no mundo do qual você não gosta? Tem pessoas assim, um tipo de gente, um grupo, um tipo de filosofia, de pensamento, de teologia. Tem gente que fala assim: rapaz, pense no pessoal que está equivocado, cara. Pense nas pessoas que estão erradas. Tem? Qual é o grau do seu desgosto? Seja sincero aí. Se você pudesse ser... Se Deus levasse, você ficava feliz? Não, seja sincero. Pensa aí, amanhã o mundo está sem essa galera aí. Tem gente que quase deu um glória agora. O importante agora é ser sincero. Não é assim, não, acertei. Não é que... Tem uma galera assim que você não gosta, não simpatiza, não concorda, acha que faz mal ao mundo. Tem pessoas assim? É normal que tenha, viu, gente? É natural ter, é normal. Não tem problema a gente pensar isso, tá bom? Judeus e samaritanos no tempo de Jesus pensavam isso um do outro. Ok? Os dois grupos achavam que o outro grupo era horrível. E eles tinham argumentos para isso. Conversava você com um grupo e esse grupo dizia: por isso e por aquilo, nós somos bons, nós somos o certo, somos os justos e eles são horríveis. Você conversava com outro grupo, ele também tinha argumentos e cada grupo achava que estava certo. Jesus era judeu. Mas Jesus, ele estava um degrau acima da mediocridade e da carnalidade que nos leva a competir uns com os outros, a brigar uns com os outros e a odiar uns aos outros. E uma vez Jesus voltando de Jerusalém a caminho da Galileia, ele escolhe propositalmente passar por Samaria. Ele poderia fazer outro caminho, mas ele escolhe passar por Samaria. E passando por Samaria, você conhece a história de João capítulo 4, ele vai ver uma mulher que está tirando água num poço em Samaria, sozinha, meio-dia. Isso é incomum, você deve saber, né? As mulheres geralmente tiravam água de manhã cedo, porque para pegar água do dia, meio-dia o sol é muito quente lá no Oriente Médio, e as mulheres não iam sozinhas, iam acompanhadas para proteger umas às outras, para ajudar umas às outras. E aquela mulher ir sozinha ao meio-dia revela que ela não é muito bem relacionada. Talvez por ela já ter tido 5 maridos e está agora com o que não é dela. Talvez as outras mulheres tinham algum medo dela. E ela não era muito benquista. Provavelmente tinha vergonha de andar com as outras mulheres. Mas Jesus quer fazer uma obra em Samaria e quer começar por esta mulher. E ele vai e senta no poço com essa mulher. Ele começa a conversar com essa mulher, como você sabe. E ele pede água para essa mulher. E preste atenção que a treta entre eles é tão grande, entre judeu e samaritano,
que a coisa mais esquisita dessa cena é um homem ir sozinho falar com uma mulher. Ele despachou os discípulos para irem comprar o almoço, e ele ficou sozinho. Então, o primeiro susto que ela tinha que tomar era: peraí, como você é um homem sozinho, vem me abordar, eu sendo mulher, eu estando sozinha, isso é super constrangedor. Mas o fato dele ser judeu a impressiona mais. E ela pergunta em João 4,9: como você, sendo judeu, me pede água, sendo eu samaritana? Gente, não é me pede dinheiro, não é me pede meu PlayStation 5, não é me pede meu carro emprestado. Como é que você me pede água? Nem água um povo dava para o outro. Você entende como a coisa era séria? Como você me pede água? Eu quero que você morra de sede. Você é louco, é? Vai me pedir a minha água? Morra. Aí o Senhor fala assim: se você soubesse, Binha, é a minha brincadeira, vai, Binha, Salvador. Se soubesse quem está lhe pedindo, você me pedia, sabe o que eu fazia? Eu te daria. Se você se abrir para mim, saiba, eu já estou aberto para você. Se você quiser, se você se abrir para mim, eu te dou uma água muito melhor do que essa. Essa água a gente bebe e volta a ter sede, mas a água que eu vou dar, ela sacia a sede mais profunda. Aí ele fala: não, você não tem nem balde. Ele diz: fica tranquila. Ele começa a revelar a vida dela, e ela mostra, na verdade, qual era a sede dela, né? Era uma sede emocional muito profunda, né? Por isso que ela estava buscando ali em relações, em homens, matar essa sede, não conseguia matar. Interessante que ela estava no 6º relacionamento já, buscando matar a sede. E 6, né, é uma simbologia de número do homem. O 6º é o pior, porque os outros pareciam ser maridos dela. Esse agora parece uma relação oculta. O 6º é o pior, é a coisa mais humana, mais carnal possível. Mas aparece Jesus, que é o 7º, e o 7º representa a perfeição. E ela fica tão impactada com aquele contato com Jesus, que o texto fala que ela larga o balde do qual ela se gabava. Meu balde, minha água. Ela larga o balde. Deixa eu lhe falar uma coisa: quando tivermos profundas experiências com Jesus, vamos largar muitos baldes pela vida aí. Ela larga o balde e ela corre na aldeia. E ela, que talvez fosse uma mulher isolada socialmente, perde a vergonha e começa a falar para a aldeia: gente, vocês têm que ir lá. Vocês têm que conhecer o homem que revelou a minha vida, o homem, vocês têm que ver, vão lá. E o povo de Samaria começa a ir. E Jesus começa a pregar para aqueles samaritanos. E eles ficam tão maravilhados com Jesus, que eles pedem: Jesus, eu sei que o senhor está de passagem, mas fica aqui um pouquinho. Fica aqui, por favor, fica. E o texto diz que Jesus fica com eles 2 dias. Olha que coisa linda. Antes, eles nem compartilhavam, judeu e samaritano não compartilhavam nem água. Agora está ali um judeu, tomando café da manhã, almoçando, fazendo o lanche da tarde, vendo o pôr do sol junto, jantando junto. Está ali um judeu com os seus discípulos, porque os 12 estavam com ele também. Está ali um grupo de judeus 2 dias no meio dos samaritanos. Porque Jesus, ele veio para quebrar muitas das barreiras que nós temos. E para mostrar que é possível amar o diferente. Agora, os samaritanos estão amando os judeus. Sabe por quê? Porque primeiro um judeu amou um samaritano. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe qual é o mandamento de Jesus? Ele falou: eu tenho um novo mandamento. Um mandamento novo. João 13:34. Amem uns aos outros como eu vos amei. Como assim esse mandamento é novo? Isso aí é Levítico 19:18.
Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não, esse é diferente, é superior. Esse é amar como Jesus amou. E sabe como ele amou? Ele amou primeiro. Quando Jesus nos manda amar como ele amou, ele nos manda amar quem não nos ama ainda. Você entende? Quem ama como Jesus ama, por um tempo, ama unilateralmente. Quem está pronto para isso? Quem ama como Jesus ama, por um tempo, ama quem lhe odeia. Quem ama como Jesus ama, ama por um tempo quem não gosta de você, quem vira a cara para você. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Mateus 6, ele fala isso. Olha, se vocês cumprimentarem só quem vos cumprimenta, até os publicanos fazem isso. Vocês vão cumprimentar quem não vos cumprimenta. A pessoa virou a cara, você vai atrás dela, ei, bom dia. Boa noite, aquele vizinho que você entra no elevador e fala assim, ó. Você fala, boa noite, meu vizinho querido. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. A pessoa fala mal de você, o Senhor fala, abençoe o que vos maldizem. Chega uma pessoa e fala assim, rapaz, encontrei fulaninho, te detonou. Aí você segura aqui, ó. E fala, mas eu abençoo ele em nome de Jesus. Que ele seja feliz. Porque aí essa pessoa faz o quê? Ela leva de volta isso. Rapaz, o cara te abençoou. E aí começa a tocar o coração. Então ele ama primeiro. Você só ama Jesus porque quando você o odiava, ele te amou. E tem gente que hoje te odeia, que amanhã te amará, porque você vai amar primeiro. Tem um grupo de samaritanos acolhendo 12 judeus por 2 dias. 2 dias, comendo junto, almoçando junto, jantando junto. Antes, nem água um dava para o outro. Agora, os judeus estão comendo a comida dos samaritanos. A janta dos samaritanos. Tudo porque um judeu amou primeiro os samaritanos. Quem vai amar primeiro, meu amado? Muitas pessoas da sua família, seu trabalho, sua escola, serão alcançadas por Jesus. Sabe quando? Quando você escolher amar primeiro. Quando você perceber, ele é diferente de mim, tem coisas diferentes, eu não concordo. Ouça uma coisa, isso não quer dizer que nós concordamos com tudo, não, gente. Você entende? Não. Isso não quer dizer que somos em cima do muro e que não temos posições firmes, não. Observe. Jesus olha para aquela mulher e fala verdades duras para ela, como, por exemplo, você é samaritana e você não sabe nem quem você adora. Eu sou judeu, ele diz. E a salvação de fato vem dos judeus. A sua teologia está de fato equivocada, mas mesmo assim eu lhe amo. A sua percepção está equivocada. Eu sou judeu, eu creio na minha teologia, né? Apesar de que na minha galera também tem uma galera que viaja, que acha que é só em Jerusalém que se deve adorar. E eles não entendem ainda que o Pai procura o verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade em qualquer lugar. Mas entre vocês e os judeus estão mais certos. Nós judeus adoramos um Deus que conhecemos. Você está equivocada. Ainda assim, eu te amo. Você consegue amar quem está equivocado? Você consegue amar de verdade quem está profundamente equivocado? E se dedicar a Ele, ter paciência com Ele? E sentar com Ele, comer com Ele, aguentar as besteiras que Ele vai falar? Você consegue fazer isso? E suportar, e ter paciência, e ter misericórdia. Como Paulo fala, os mais fortes fazem o quê? Suportam os mais fracos. É o que Jesus faz, ele ama primeiro, ele suporta, ele conhece, ele ama. Beleza. O Senhor ganhou os samaritanos. Os samaritanos agora amam Jesus. Aquela galera ali está pegada a Ele. Maravilha. Passa um tempo.
O Senhor agora vai voltar a Jerusalém já para o fim do seu ministério. E ele está agora fazendo o caminho de volta da Galileia para a Judeia, para Jerusalém. Quando ele está voltando, ele mais uma vez escolhe passar por Samaria. Mas ele manda alguns mensageiros irem na frente dele, preparando as coisas, preparando o caminho. E aí os mensageiros vão reservar uma pousada lá em Samaria, porque Jesus, antes de morrer, quer ficar mais uma noite, pelo menos, ou duas, não sei quanto tempo. Ele quer passar de novo lá para ver seus amados samaritanos. Que coisa maravilhosa. Ele vai morrer entre os judeus, mas antes ele vai abraçar seus samaritaninhos. Que coisa profunda. Oh, como tem gente que não entende isso. Acho que só pode amar gente de um tipo, de uma perspectiva, de uma visão, e não entende a grandeza do reino de Deus. E ele quer passar lá. Mas aí eu estou parafraseando, não foi exatamente assim, eu não sei como é que foi, mas eu estou parafraseando pelo que o texto nos dá. O texto fala que aqueles mensageiros, eles são rejeitados lá em Samaria, porque os samaritanos ficam sabendo que Jesus não vai para ficar lá, ele vai passar por lá e vai ir para Jerusalém. Então observe, quando os caras chegam em Samaria, os samaritanos falam assim: peraí, vamos voltar um pouquinho aqui no raciocínio, pense comigo. Lá vem Jesus no caminho, chega os mensageiros primeiro. O Senhor quer ficar aqui. Imagina a empolgação inicial. Eu sabia que ele ia voltar, eu sabia que ele ia se converter ao samaritanismo, eu sabia que ele ia entender que aqueles judeus não prestam, eu sabia que ele era nosso. Tem gente que fica doido para saber assim, de que lado Jesus está, de quem de fato Jesus é. A ideia não é entender a vontade de Deus, a ideia é entender se Deus me apoia. Aí eles estão assim, animados em pensar a princípio. Rapaz, sabia que ele ia voltar. Quem bebe do poço de Jacó não esquece mais. Quem bebe da água de Samaria não esquece. Aí o mensageiro disse: rapaz, mas tem um negócio, ele vai ficar aqui acho que só uma noite. E depois amanhã ele vai seguir para Jerusalém. Ele diz: como? Como é que é? Quer dizer então que ele está nos usando aqui? Que ele não entendeu ainda que nós somos o povo certo? Não, aqui ele não fica. Aqui, olha que coisa. Aqueles samaritanos perderam a oportunidade de ter um dia, dois, não sei quantos com Jesus, porque eles não conseguiam perdoar os judeus. Quanta gente está perdendo de se aprofundar com Jesus, porque não consegue perdoar alguém. E ele não aceita que Jesus perdoe, que Jesus ame essa pessoa. Então você fica com o coração travado e você não se aprofunda na revelação de Cristo. Você não aceita que Deus possa também abençoar outro que é diferente de você e salvar e usar. E você fica em conflito e não cresce. E perde. E se afasta. E aí os mensageiros voltam. E falam: Senhor, é o seguinte, eles não querem te receber. Souberam que o Senhor ia para Jerusalém, disseram que lá o Senhor não fica não. Ou o Senhor é samaritanismo ou judaísmo, em cima do muro não dá. Escolha. Ou o Senhor crê no Monte Gerizim ou em Jerusalém. Se eu quiser ir para o Monte Gerizim, ele te recebe. Não, mas para Jerusalém não, o Senhor tem que se posicionar. E aí, quando Tiago e João ouviram isso. Gente, quem ouviu isso? Tiago e... Gente, é Tiago e João de Pedro, Tiago e João no barquinho. São dois dos três mais íntimos de Jesus.
Quando eles ouviram isso, os caras pegaram ar e disseram: o que miseráveis? Ah, é assim? Se revelar. Miserável. Jesus, o senhor não quer não? Quer ver te ore para cair fogo do céu, bababando, e consumir esses samaritanos. Gente, vocês estão ouvindo isso? Tiago e João do barquinho estão querendo fazer churrasco de samaritano, gente. Que caras loucos. E aí, os caras... Gente, e eles querem empurrar, observe, eles querem empurrar o ódio deles na vontade de Jesus. Meu Deus! Será que o Senhor não quer mesmo? Queira, vá. O Senhor não quer. Tomara que o Senhor queira. Odeie quem odeia. Vá, Jesus, só hoje. Dê uma diadinha aí, vá. Deixa de ser tão... Odeie quem odeia. E aí eles usam um argumento bíblico. Não, o bom de crente religioso é isso. Eles sempre sacam um texto bíblico para poder justificar o ódio dele. Aí ele diz: Senhor, como Elias fez. Como Elias fez. Meu irmão, minha irmã, para de usar texto bíblico para justificar teu ódio. Ah, mas Josué cortou a cabeça de fulano, Davi matou não sei quem. Você não é discípulo de Josué, nem de Davi, nem de Elias. Você é discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Esses homens nos revelam coisas interessantes, mas também nos revelam uma vida cheia de falhas, cheia de pecados, cheia de dificuldades. E outra coisa, o contexto era completamente outro. Elias estava acuado num monte quando soldados de um rei perverso estavam perseguindo ele. Ele acuado orava para Deus mandar o fogo. E mesmo assim, na terceira vez que ele queria mandar o fogo, ele disse: para, rapaz, chega, desce aí. É outro contexto, não é tipo assim, os caras não quiseram me receber ali e eu vou mandar fogo, não. O Senhor foi para outra aldeia, não tinha que queimar ninguém. Você entende? A gente pega textos fora do contexto para justificar e querer colocar Deus nas nossas tretas. A gente fica doido para Deus odiar quem a gente odeia. Nosso sonho é que Deus não goste dela. Ah, Senhor, não goste dela não, Senhor. Gosta não, Senhor. Tomara que Deus não goste dela. Não, ela não pode ser. Sabe? A gente fica sonhando de Deus derramar o fogo do céu. E na verdade, gente, isso é hipocrisia pura. Sabe por quê? Porque eles estão, em tese, querendo justificar esse churrasco que eles querem fazer, porque os caras rejeitaram Jesus, né? Sabe o que os samaritanos fizeram? Seguinte, Jesus, não te queremos aqui, boa viagem. Só isso. Tiveram cidades judaicas que fizeram muito pior, e os santões aqui nunca quiseram queimá-las. Jerusalém tentou apedrejar Jesus algumas vezes. Eu nunca vi seu Tiago e seu João: Senhor, podemos fazer cair fogo sobre Jerusalém? Lá em Nazaré, no capítulo 4, pegaram ele e queriam empurrá-lo de um penhasco. E eu não vi seu Tiago nem seu João dizendo: Jesus, vamos queimar Nazaré? Sabe por quê? Porque Jerusalém e Nazaré eram cidades de judeus. Quando é meu, eu passo um panão.
Eu não vejo nada. Ah, não, tem motivos, você tem que entender eles. Mas eles são do bem, afinal, são como eu. São do meu lado, aleluia. Quem é do meu lado pode tudo. Quem não pode é o outro lado é do mal. O meu é maravilhoso. Você entende? Hipocrisia. Era só vontade de derramar ódio. E aí entra a essência do que eu falei no começo, para a gente já ir para o encerramento. O Senhor olha para eles e fala: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não conhecem o Espírito ao qual vocês já pertencem. Vocês não conhecem a essência. Vocês não conhecem a natureza. Agora, gente, eles não eram nascidos de novo ainda. Você já deveria ser. Ah, não, pastor, porque se até Tiago e João tinham esse ódio, né? Eu também quero. Quem sou eu, né? Eles ainda não haviam nascido de novo. Se você me disser que você não nasceu de novo, eu te entendo. Mas se você me disser que você nasceu de novo e você tem esse coração, está na hora de nascer de novo. Você entende? Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal Jonas. Porque Jonas, ele odeia os inimigos dele, ele quer que Deus mate os inimigos dele. Mas pelo menos ele não tenta empurrar em Deus o ódio dele, sabe? É massa Jonas, gente. Jonas é uma figura. Ele odeia os ninivitas. Aí Deus fala assim: vai lá pregar para o ninivita. Ele diz: quem vai é outro. Tenta fugir. Aí Deus diz: vai para lugar nenhum, rapaz. Aí Deus sacode o barco, né? Sacode o barco no mar, papai. O pau quebrando lá em cima, o pessoal, todo mundo: ah, rapaz, o que é que está acontecendo? E cada um invocando o seu Deus, e ninguém discerne o que está acontecendo. Jonas lá escondidão, lá no buraco do barco lá e tal. Aí o cara desce assim: e você que está aí, rapaz, você, qual é o seu Deus? Invoca seu Deus também para saber se é ele. Aí Jonas se entrega logo, né? Meu Deus é o que está fazendo isso mesmo. Interessante, né? Que amar ele não consegue, mas mentir ele também não consegue. Tem uns crentes que é assim, né? Que tipo assim, tem uns pecados que ele não comete. Jonas não mente, pode perceber. Quando quem está a culpa sua? É assim. E para fazer o que com você? Me jogar no mar. Ele não mente. Ele odeia, mas não mente. É uma figura. Tem crente que é assim, tem pecado que ele não comete. Aí os caras: pô, não tem outro jeito. Não tem não, tem que me jogar no mar. Aí joga ele no mar, o peixe vem e tal, o peixe cospe na praia. Eu dizia: aí, Johnny, bora? Bora. Gente, eu fico imaginando que pregação de má vontade não foi essa? Eu fico imaginando esse cara pregando em Nínive. No ódio. O cara pregando sem querer que ninguém se convertesse. Imagina pregando assim, ó: seus miseráveis, o juízo está vindo. Deus vai pegar vocês, viu? Mas se alguém se converter, ele vai perdoar. Eu acho que a parte do converter, ele fala baixinho assim para dentro, né? Mas, gente, quando Deus quer salvar, até é maravilhoso. Até pregação de pregador de coração ruim ele usa. Até baiano doido ele usa, quanto mais, né? E aí, meu amigo, o povo se convertendo tudo. Foi uma conversão tão profunda que até os animais se converteram. Lembra o texto? Porque os animais jejuaram. Até as vacas se arrependeram. 3 dias sem comer o capim. Me arrependo daquele leite que eu não dei e tal. Todo mundo se arrependendo. Está no texto, os animais jejuaram. Um quebrantamento, uma conversão profunda. E Jonas chateadíssimo. Aí Jonas, ele ficou na esperança do fogo cair, né? Aí ele subiu por cima do monte, ficou se olhando. Aí quando ele viu que nada, que Deus estava perdoando, eu sabia.
Senhor é misericordioso, todo bondoso, compassivo. Não aguenta ver um coração quebrantado, já quer perdoar. Que figura, velho. Mas o que eu acho legal é que ele sabe que o coração de Deus não é como o coração perverso dele. O problema da nossa geração é que tem crente que acha que Deus tem o mesmo coração odioso que você tem. Que Deus odeia quem você odeia. Que se você não gosta, Deus também não gosta. Claro, você é o centro do mundo, né? Quem você não gosta, Deus não gosta. Quem eu gosto, Deus gosta. Aleluia. É tipo um Abraão assim, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Você se sente, sabe? O centro do universo. Como se Deus só gostasse de você, só amasse você. Eu preguei uma mensagem há uns 15 dias na igreja lá em Salvador, que o tema, sabe qual foi o tema? Deus, a gente fala assim, Deus me ama, e o seu amor é tão... Esqueci a letra. Mas você tem que entender mais? Que Deus não ama só você não. Deus ama seu irmão. Deus ama seu inimigo. Deus ama quem você gosta e Deus ama quem você não gosta. Você entende? Que você não é o centro, que tudo que você não te desagrada. Não. Deus gosta de gente que você não gosta. Sabe? Tem gente que é assim, não, se for amigo do meu inimigo, é meu inimigo. E Jesus talvez seja amigo do seu inimigo. E aí? Você entende? Tem que cantar mais assim, ó. Deus ama até aquele abestalhado. Glória a Deus, vou ter que amar também. A gente tem que entender que nosso coração não é a régua do mundo. Tiago 1,20. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a nossa ira é falha, corrompida por sentimentos enganosos, infantis e imaturos. Aí Paulo fala em Romanos 12, versículo 20 e 19. Não vinguem-se a vocês mesmos, peguem a ira de vocês e entreguem a Deus, porque Ele sabe fazer justiça. A você sabe o que cabe fazer? Vencer o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber, porque a sua arma é fazer o bem. E assim você amontoará a brasa viva na consciência dele. É o único fogo que você vai botar na cabeça de alguém. Aliás, não é o único não, vai ter um outro daqui a pouco. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, por favor, me entendam. Não quero falar mal de ninguém, mas é só para ilustrar. Sou de Salvador, vocês sabem, né? E lá tem um negócio chamado carnaval, vocês devem saber também. E aí no carnaval desse ano teve uma coisa muito louca. Teve um encontro apocalíptico no carnaval, não sei quem soube disso. Teve uma cantora que chegou no carnaval e começou a fazer uma pregação lá do apocalipse. Muito louca a pregação dela, tá, eu não quero ver, enfim, deixa ela com a pregação e tal. Só que aí teve uma outra cantora que se ofendeu pra caramba. Ela disse, não, eu vou macetar esse acopalipse, ela falou assim, nem apocalipse ela sabia falar. Não, isso é uma onda, gente. Pensa duas figuras assim conversando, que conversa louca. Sabe, que conversa louca. E o engraçado é que a que estava pregando o negócio do Apocalipse, ela pregou, aí ela pediu um louvor depois. Ela pregou e disse, eu quero esse... Ela pregou e pediu para a mulher que ela estava pregando, né? Puxa esse louvor aí, sabe qual é o louvor dela? É um louvor escatológico. A pequena Eva. Não, sério, é escatológico. Já ouviu esse louvor? Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Meu planeta Deus, subiremos nós dois na arca de Noé, bem bíblico. Olha bem, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Eu sou Adão e você será minha pequena Eva. É bonito, é fofo. É um apocalipse fofo, assim, romântico. Aí ela pediu esse louvor. Só que a ministra de louvor estava rebelde e disse, nada, vou cantar macetano. Foi uma viagem. Mas assim, sabe qual é o louco de tudo isso?
é que essa coisa que era para ser uma piada, virou uma guerra na internet. E aí, lógico, eu vi um monte de gente que não tem o Espírito de Deus, dizendo: esses crentes malucos, tem que matar esses crentes loucos, tem que proibir crente de cantar no carnaval, de falar. Crente é tudo doido, vou passar mulher maluca, pregando. E aí eu entendo quando quem não tem o Espírito dá esse fruto, porque esse é o fruto que se espera dele, o ódio. Mas o que eu não entendi foi um monte de comentário de gente que deveria ter o Espírito embaixo, dizendo: tomara que o Apocalipse pegue logo ela, que vai vir uma maldição, vai vir um câncer na garganta dela, e vai vir Meu irmão, e uma semana depois, a cantora que falou que ia macetar a Apocalipse, a bichinha ficou gripada, ficou internada lá. Meu irmão, teve crente fazendo festa. É o juízo. Eu disse: de que espírito sois? Vocês não entenderam o que é o reino de Deus. Jesus disse a Tiago e a João: vocês não estão entendendo. O Filho do Homem, nesse tempo aqui, que é o vosso tempo, que é o tempo da igreja, o que nós viemos fazer aqui não é destruir o mundo, não é destruir os homens. Eu vim para salvá-los. Então, na verdade, o poder de Deus um dia operará com juízo sobre o mundo, mas nessa era, o poder de Deus em nós quer operar com salvação, com transformação, que se opera pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Deus pode exercer juízo quando Ele quiser, mas Ele não te deu esse poder de praguejar ninguém, de amaldiçoar ninguém. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, e assim sereis filhos do vosso Pai Celestial, que faz o sol nascer sobre bons e maus. Você entende isso? Você entende qual é a essência do reino de Deus e do Espírito de Deus? E aí eu vou encerrar. Olha que coisa legal. Meu irmão, graças a Deus que Tiago e João se converteram. E nós vamos cada dia mais ser convertidos pelo Senhor, transformados. Quem crê nisso? Eu creio. E aí eles nasceram de novo. E aí a Bíblia diz que começa o movimento da igreja. A igreja começa a avançar, o reino de Deus começa a avançar em graça e em amor. Começa a avançar em graça e amor. Mas lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então com esse poder podereis fazer churrasquinho. Assim foi, né, gente? Então farão o quê? Serão as minhas testemunhas. Vocês testemunharão do que eu fiz na cruz, da minha ressurreição, da minha graça, do meu amor. O poder será para testemunhar. Quer o poder de Deus? É para você testemunhar Jesus. Só que aí vem, olha o que ele fala: testemunharão em Jerusalém, em toda a Judeia, e logo depois se piquem para Samaria, vão para minha amada Samaria. O resto é confim da terra. Pelo nome, ele só chama até Samaria. Samaria que não quis me receber, eu continuo amando ela. Que maturidade. Aí beleza, a igreja começa a avançar. Começa a avançar. E aí um diácono que foi separado para organizar a igreja em Jerusalém, Deus toma ele, e ele vai pregar onde? Samaria, Filipe. Ele começa a pregar. Aí ele traz a notícia para a igreja em Jerusalém que uma galera creu em Samaria. Que coisa maravilhosa. E aí, meu irmão, lembra que 2 discípulos queriam colocar fogo para queimar os samaritanos. Mas agora 2 discípulos vão descer para botar um outro tipo de fogo no samaritano. Lembra que eram os 2 que queriam botar fogo nos samaritanos? Quem? Tiago e...
Sabe quem são os dois que vão voltar lá agora? Seria perfeito se fosse eles, né? Ficaria massa a história, né? Eu amo um storytelling, seria perfeito. Eu não sei por que Jesus não fez isso. Essa parte do roteiro aí, não sei quem foi que deixou, ele não botou. Era para ser os dois. Gente, eu tô brincando. Mas um voltou. Não voltou Tiago, mas voltou Pedro e João. E o texto fala que Pedro e João chegam lá em Samaria. João é um deles. Eles entram em Samaria e vão botar fogo em Samaria. Eles vão começar a colocar a mão na cabeça das pessoas e dizer: recebam o Espírito que nos transforma, que nos une, que nos purifica e que nos santifica. Olha, um dia Jesus negou o poder de Deus a eles. Eles queriam poder para colocar o quê? O ódio deles em ação, a raiva deles em ação, a amargura deles em ação, o egoísmo, o egocentrismo, o reino humano em ação. Jesus não deu. Mas agora eles estão cheios do poder de Deus para operar pelo amor, pela graça, pela misericórdia. E aí, meu amigo, o Senhor derrama o poder dele. O Senhor derrama a unção dele. O Senhor derrama a graça dele, porque agora eles sabem de que espírito são. Fiquem de pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Agora a minha pergunta para você hoje é: você já sabe de que espírito você é? Você já sabe como é que esse reino flui, como o poder de Deus flui, para que o poder de Deus flui, para que ele serve, para que ele opera, como ele opera? Não é para satisfazer as nossas vinganças pessoais, não é para nos exaltar acima dos nossos concorrentes, não é para humilhar os nossos inimigos. Pelo contrário, é para quebrar barreiras, é para gerar transformação, é para gerar conexões que antes seriam impossíveis. Seria impossível antes João amar os samaritanos, porque simplesmente não entrava na cabeça dele isso. Mas agora, pelo poder do Espírito Santo, ele consegue amar, ele consegue semear, ele consegue manifestar sobre eles a graça e o poder de Deus. Meu irmão, eu não sei se você aprendeu ou foi atraído por um evangelho. Eu sei que essa igreja não prega isso, graças a Deus, mas a gente às vezes ouve por aí um evangelho que parece querer estabelecer o nosso reinado, né? O nosso partidarismo, a nossa corrente teológica. A gente está doido assim, sabe, para que Deus manifeste o poder dele no meu grupo, na minha patota. Vou te falar uma coisa. Uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia é que Deus, onde Ele mais manifesta o poder dele, é justamente quando nós nos dispomos a abençoar os nossos maiores adversários. Isso se repete em toda a Bíblia. Eu não teria tempo para falar. Por exemplo, hoje de manhã eu nem falei sobre isso. Por exemplo, em Gênesis 21 é quando Sara engravida, né? Ela é estéril. Leia Gênesis 20. Em Gênesis 20, Abraão, ainda com a mulher estéril, está orando pelas mulheres estéreis da casa de Abimeleque. É depois que Abraão ora pelas mulheres estéreis da casa de Abimeleque, em Gênesis 20. E Abimeleque são filisteus opositores. É que Deus abre a madre de Sara em Gênesis 21.
Jó se queixou, Deus não mudou a sorte dele. Enquanto Jó orava pelos seus acusadores, o texto fala que Deus virava a sorte de Jó. Porque a maior revelação do poder de Deus em nós é uma capacidade extraordinária de amar, de acolher, de ter misericórdia. De repente eu tenho um poder para amar. Como é que eu amo assim? É por isso que quem está cheio do Espírito Santo muito dificilmente vai divorciar. Porque tem um poder extraordinário para amar, para perdoar, para restaurar. Aleluia. É nesse ambiente onde o amor transcende barreiras que o poder de Deus mais se manifesta. Quer ser cheio do poder de Deus? Te aconselho hoje orar para Deus abençoar aquela pessoa que você não gosta. Te aconselho hoje, aleluia, a deixar fluir de você graça para quem mais precisa de graça. Quem não merece. Porque quem merece não é graça, é justiça. Jesus disse: se vocês amam quem vos ama, que recompensa tereis? Até os publicanos fazem isso. Mas quando vocês amam quem não vos ama, são filhos de Deus. É sobretudo o poder de amar. Em 1 João 4 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas quem ama conhece a Deus. E eu quero te convidar hoje para entender isso. Você vai orar e abençoar aquelas pessoas que você talvez disse: não, meu Deus, eu queria que elas morressem. Quem sabe elas vão morrer mesmo para a velha natureza e vão renascer para Cristo. E você vai ser talvez um instrumento de Deus para isso. Esse é o Espírito que habita em nós. Porque não se engane, Paulo diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Esse é o reino de Deus. É o reino que vai conquistando os inimigos e transformando inimigo em amigo, inimigo em amigo, inimigo em amigo, inimigo em amigo, inimigo em amigo. Você vai receber poder para transformar um monte de inimigo em amigo no nome de Jesus. Você crê nisso? Pastor, eu não queria não. Eu queria passar por cima deles. De que espírito sois? De que espírito sois? De que espírito sois? Comece a orar agora. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a discernir o Teu Espírito, a entender que a nossa ira não opera a Tua justiça, porque a nossa ira é corrompida por sentimentos enganosos. Nossa ira é injusta. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que saibamos irar, mas não pecar. Não deixar pôr o sol sobre a ira, ou seja, que ela não demore muito, que ela tenha o efeito dela, mas que logo transborde a graça do nosso coração. Que nós não fiquemos desejando destruição dos nossos inimigos, porque um dia nós fomos teus inimigos e o Senhor não nos destruiu. O Senhor deu a vida por nós. Ah, Pai, que amemos os nossos inimigos. E aí eu sei que fluirá sobre nós o Teu poder, Senhor. Enche-nos do Teu poder para quebrar barreiras, para fazer avançar o reino,
Ah, Pai, não haverá testemunho maior do que esse poder extraordinário de amar. Nos ajuda, nos enche com teu Espírito, que assim como João e Pedro voltaram a Samaria, não para matar, mas para dar vida, que nós também nos movamos na terra para espalhar a tua vida, a tua graça, sobre os que não merecem, sobre os que falam mal da gente, sobre os que nos perseguem. Oh Senhor, nos enche com o teu poder. Pai, nega o teu poder para os orgulhosos, nega o teu poder para os vingativos, continua negando como o Senhor fez, meu Pai, e enche do teu poder todo aquele que é misericordioso, todo aquele que é quebrantado. Enche-nos de poder para viver a realidade do teu reino, em nome de Jesus. Quem crê diz, graças a Deus.